Fala, nação rubro-negra! O clima é de expectativa porque vem notícia quente do Flamengo por todos os lados. O Mengão já tá com tudo pronto para soltar a bomba oficial? Jorginho é o novo reforço do time. Segundo Fabrício Romano, aquele jornalista que não erra, o contrato já está assinado. O meia que deixou o Arsenal chega como agente livre e vai vestir o manto sagrado por 3 anos. Isso mesmo, 3 temporadas com o Jorginho comandando o meio-campo do Flamengo, com foco total na disputa do Mundial de Clubes que vem aí. Mas não é só isso. Enquanto a diretoria prepara esse anúncio bombástico, outra lenda do futebol mundial fez questão de reconhecer a grandeza de um ídolo rubro-negro. Em entrevista à TV Globo, Carlo Ancelotti não poupou elogios ao Galinho. O técnico italiano lembrou do tempo em que ainda jogava e teve que marcar o Zico. E segundo ele, era simplesmente desesperador. Contou até que tomou o gol do craque e perdeu a partida. Disse que logo no início da trajetória pela Udinese, o Zico fez 6 gols de falta. É muita moral. E o Ancelotti ainda vai estar no Maracanã para assistir Flamengo e Deportivo Táchira ao vivo. E por falar em Maraca, hoje é noite decisiva. O Flamengo entra em campo às 9h30 da noite para enfrentar o Táchira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Só a vitória interessa. Com os 3 pontos, o Mengão garante vaga nas oitavas de final e, dependendo de outros resultados, pode até terminar em primeiro lugar do grupo. Isso faz toda a diferença, porque garante o segundo jogo do mata-mata em casa. E você sabe, Maracanã lotado é pressão pura. Enquanto isso, os rivais brasileiros seguem com destinos variados nas competições continentais. O Botafogo se classificou. Mesmo com um jogador a menos, o São Paulo passou em primeiro, o Vasco avançou na Sul-Americana e o Corinthians acabou eliminado. Já o Cruzeiro também deu adeus à competição. Mas bora voltar a falar de grana entrando no cofre da Gávea. O Porto está perto de negociar o zagueiro Otávio com clubes da Premier League. Fulham, Crystal Palace e outros ingleses estão de olho. A pedida gira em torno de 10 milhões de euros, e como o Flamengo tem 30% dos direitos econômicos, pode embolsar cerca de 3 milhões de euros. Convertendo isso, dá por volta de 19 milhões de reais que podem pintar nos cofres rubro-negros se o negócio se concretizar. Tá ruim não, hein? E não é só no mercado que o Flamengo se movimenta, o clube também trabalha forte internamente. Principalmente no departamento médico, o boletim mais recente trouxe atualizações sobre os jogadores entregues à recuperação. O volante Alan apresentou boa evolução e já treinou normalmente com o grupo, podendo inclusive ser relacionado para o jogo de hoje. Já o Pulgar, mesmo indo a campo, ainda faz fisioterapia e talvez não esteja pronto para atuar. Gerson segue tratamento de uma inflamação no joelho, ainda sem presença garantida. O lateral Vinha voltou a treinar com o elenco e está na fase final de condicionamento físico com chances reais de ser utilizado. Já Gonzalo Plata segue o cronograma de recuperação de um edema ósseo e só deve voltar mesmo no Mundial. E o Nico de la Cruz ainda cumpre o planejamento médico, o que também deve deixá-lo de fora da partida de hoje. Enquanto alguns se recuperam, outros estão chegando. E como já falamos, o Jorginho deve ser anunciado nos próximos dias. A expectativa é que ele desembarque no Rio entre os dias 5 e 6 de junho, já se preparando para reforçar o time no segundo semestre e na disputa do Mundial. Um reforço de peso experiente com rodagem internacional e que vem para somar muito. E não para por aí, o Flamengo já está nos ajustes finais para renovar o contrato do lateral Guilhermo Varela. O vínculo atual vai até o fim deste ano e, a partir de 1º de julho, ele já poderia assinar com qualquer outro clube sem custos. Mas o Mengão agiu rápido e a negociação está avançada. O novo contrato deve ir até o final de 2027. Com isso, o Flamengo evita perder o jogador de graça e garante uma peça importante para o elenco. O anúncio oficial deve sair antes mesmo do início do Super Mundial. Tudo isso mostra como o Flamengo vem se estruturando bem fora de campo, planejando reforços, mantendo jogadores importantes e ainda de olho nas finanças. Mas hoje o foco é total no gramado. A vitória é fundamental para avançar na Libertadores e, quem sabe, assumir a liderança do grupo. O Maracanã promete ferver mais uma vez com a nação empurrando do início ao fim. Vamos ver como o técnico Felipe Luiz vai montar o time principalmente com as dúvidas em relação aos jogadores que ainda se recuperam? E se o jogo de hoje é decisivo dentro de campo, fora dele, o clima é de movimentação intensa.
A diretoria trabalha em várias frentes ao mesmo tempo e parece determinada a não deixar pontas soltas. A chegada de Jorginho é estratégica. Ele não vem apenas como reforço técnico, mas também como símbolo de ambição. É a mensagem clara de que o Flamengo quer brigar pelos títulos mais importantes da temporada. Ele tem experiência de sobra em grandes competições, conhece o peso, de decisões sabe jogar sob pressão. A expectativa é que ele chegue e se encaixe rapidamente no elenco, trazendo aquela dose extra de qualidade e visão de jogo no meio-campo. Mas o planejamento vai além das 4 linhas. O clube está atento ao calendário, ao mercado, às movimentações de outros clubes. Não é à toa que tratou de se antecipar à renovação de Guilhermo Varela. O Flamengo aprendeu com os erros do passado, já viu jogadores importantes saírem de graça porque não houve um movimento ágil na hora certa. Com Varela, a diretoria agiu com inteligência. Renovar até o fim de 2027 garante segurança, mantém a base do elenco e ainda evita aquela novela que sempre ronda contratos perto do fim. E nesse momento em que a janela internacional se aproxima, cada passo precisa ser bem calculado. Outro ponto importante é o esforço do clube em manter um elenco competitivo mesmo diante dos desafios físicos. O boletim médico mostra que o departamento de fisiologia tem trabalhado no limite. É muito jogador se recuperando ao mesmo tempo. E o Flamengo sabe que para brigar por tudo o que quer precisa de todo mundo bem? A boa notícia é que alguns nomes começam a retornar. O caso do Alan, por exemplo, é animador. Ele já voltou a treinar com o grupo e, se não sentir nada de última hora, pode ser uma opção no banco para o duelo contra o Táchira. Um retorno importantíssimo, especialmente porque ele oferece equilíbrio entre defesa e ataque, tem bom passe e ajuda na marcação. Do outro lado, nomes como Pulgar e Gerson ainda preocupam. Mesmo aparecendo no campo, ainda não estão totalmente liberados. O caso do Gerson, inclusive, exige cuidado. Ele trata uma inflamação no joelho e o Flamengo não quer forçar a barra. Um agravamento agora poderia tirá-lo de fases decisivas, inclusive do Mundial. Por isso o clube segue com cautela, priorizando a recuperação completa. Já o Gonzalo Plata vive situação semelhante. Ele ainda está focado em fortalecer a musculatura e se livrar de um edema ósseo. É uma lesão traiçoeira que exige paciência. O plano é tê-lo de volta, apenas no Mundial de Clubes. Até lá, a expectativa é que ele esteja em plena forma, porque o talento dele é diferenciado. Enquanto isso, a torcida se prepara para mais uma noite de Libertadores. A relação do Flamengo com essa competição é intensa, cheia de emoções. E em jogos como o de hoje, em que só a vitória importa, o peso da camisa entra em campo. O Maracanã vai receber mais uma vez uma multidão rubro-negra empurrando do primeiro ao último minuto. E não é só sobre ganhar, é sobre mostrar força, se impor, deixar claro que o Flamengo está vivo e quer mais. Quer o topo do grupo, quer jogar o mata-mata com a vantagem de decidir em casa, quer dar uma resposta clara a quem ainda duvida da capacidade do time? O adversário, o Deportivo Táchira, já chega eliminado. Mas engana-se quem acha que será um jogo fácil. Esses confrontos costumam ser traiçoeiros. O time venezuelano vai querer fechar a temporada internacional com dignidade, pode jogar solto, sem pressão. E isso às vezes complica. Por isso o Flamengo precisa entrar concentrado, com intensidade e aproveitando cada chance. O técnico Felipe Luiz, ainda interino, terá a missão de escalar com sabedoria, respeitando o limite físico dos atletas, mas sem abrir mão da qualidade. Ele conhece bem o elenco, sabe onde pode mexer e o que esperar de cada um. E essa talvez seja a sua principal arma. Aliás, a presença de Felipe Luiz na beira do campo tem sido um capítulo interessante dessa temporada. Recém-aposentado dos gramados, ele assumiu um papel de liderança técnica. É alguém que conhece o clube, a torcida, a pressão, os bastidores. E mesmo sem experiência como treinador principal, tem se saído bem. Os jogadores respeitam sua visão, entendem suas propostas e confiam no que ele propõe. Isso tem feito diferença em um momento delicado em que o time busca estabilidade no meio da turbulência causada por lesões, trocas de comando e jogos decisivos. E falando em comando, não dá para ignorar a presença de Carlo Ancelotti no Maracanã, mesmo que como espectador, a vinda do treinador italiano tem peso simbólico. Ele é um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, respeitado por onde passa, e fez questão de prestar sua homenagem ao maior ídolo do Flamengo.
Suas palavras sobre Zico foram sinceras e emocionantes. Relembrou, quando teve que marcá-lo ainda jovem, o quanto era difícil enfrentar aquele meia genial e como aquela geração ficou marcada por sua habilidade. É bonito ver esse tipo de reconhecimento vindo de uma lenda do futebol europeu e mostra o quanto Zico transcendeu fronteiras. Esse tipo de declaração também mexe com o torcedor. Reforça a grandeza do clube, a força da história e o respeito que o Flamengo conquistou ao longo das décadas. Não é exagero dizer que o Flamengo hoje é protagonista não só no Brasil, mas também no cenário internacional. Seja pelos títulos recentes pelos jogadores de alto nível ou pela presença constante em competições de peso, e é exatamente por isso que nomes como Jorginho escolhem o Flamengo. Eles sabem o tamanho do projeto, o poder da torcida e a seriedade com que o clube tem sido administrado nos últimos anos. Aliás, Jorginho já chega com a responsabilidade de substituir uma lacuna que o time ainda sente. Desde a saída de alguns nomes do meio-campo, faltava um jogador com a característica dele: bom passe, leitura de jogo, presença em decisões. Ele tem isso de sobra. Vem de temporadas em alto nível na Premier League, já venceu Liga Europa, Eurocopa. Disputou Copa do Mundo. Não é qualquer jogador. E a diretoria do Flamengo sabia disso. Trabalhou em silêncio, mas com eficiência, aproveitando o fim do contrato com o Arsenal para fechar um negócio que pode ser determinante para o segundo semestre. Agora a pergunta que fica é como o torcedor vai receber esse novo reforço. A expectativa é de festa, claro, mas também de cobrança. O Flamengo vive um momento em que não basta jogar bem. Tem que vencer, tem que entregar resultado. E Jorginho chega sabendo disso. Ele vem para ser protagonista, para assumir responsabilidade, para vestir a camisa e fazer diferença. E pelo que se conhece dele, não vai fugir do desafio. Enquanto isso, o elenco atual precisa dar conta do recado. A partida de hoje é mais um passo nessa caminhada cheia de obstáculos. Cada ponto conta, cada jogo é uma decisão. E no ritmo que está o calendário não há espaço para tropeços. Por isso, o foco precisa ser total. O time precisa mostrar aquele espírito vencedor que a torcida tanto espera, mostrar que está pronto para as oitavas e para os desafios ainda maiores que virão pela frente. A janela de transferências também já começa a agitar os bastidores e o Flamengo vai continuar ativo. Há conversas, há sondagens e o clube quer aproveitar esse bom momento financeiro para reforçar ainda mais. A venda futura de Otávio, que pode render uma bolada graças ao percentual que o Flamengo ainda detém, é um exemplo de como a gestão tem colhido frutos de boas negociações anteriores. São milhões que entram sem o clube precisar vender ninguém do elenco atual. E isso, em um cenário em que os clubes brasileiros frequentemente vendem por necessidade, é uma vantagem enorme. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, reforços chegando, jogadores se recuperando, decisões sendo tomadas, em campo e fora dele, o Flamengo vai consolidando sua posição como potência no futebol sul-americano. E o mais importante, fazendo isso com organização, com estrutura, com visão, a torcida percebe isso. Sabe que nem tudo é perfeito, que ainda há erros, falhas, ajustes a fazer, mas também reconhece que há um projeto sério em andamento. E isso gera confiança, gera esperança. Porque quando o Flamengo se organiza, o Flamengo vence. E quando vence, ninguém segura. Se a bola vai entrar hoje, se o time vai garantir a vaga, se Jorginho vai brilhar com o manto, a resposta virá em campo. E o Maracanã mais uma vez será palco da paixão rubro-negra, pulsando em cada canto da arquibancada, em cada grito da torcida que não cansa de sonhar alto. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que tem ganhado força está movimentando o mercado e agitando torcedores. João Félix, o talentoso atacante português, pode estar a caminho do Flamengo. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos lados do jogador ou do clube, já circula com insistência entre jornalistas e insiders do futebol, provocando um verdadeiro burburinho na imprensa esportiva e nas redes sociais. João Félix, que ganhou destaque na Europa com atuações marcantes pelo Atlético de Madrid e pelo Chelsea, seria uma contratação de peso para o futebol brasileiro, elevando ainda mais o status do Flamengo,
Clube que vem buscando reforços de alto calibre para conquistar títulos nacionais e internacionais. A possibilidade de ver o jovem craque português vestindo a camisa rubro-negra é uma combinação que tem deixado os torcedores em êxtase, ansiosos por uma confirmação oficial. Fontes próximas ao clube indicam que o Flamengo estaria intensificando negociações para fechar o acordo, explorando todas as possibilidades financeiras e estruturais para viabilizar a chegada do jogador. O que torna o rumor ainda mais palpável é o histórico recente do Flamengo em contratar nomes expressivos do futebol mundial, mostrando uma ambição clara de dominar o cenário sul-americano e, quem sabe, brilhar no Mundial de Clubes. Do lado do atleta, a mudança para o Brasil seria um passo ousado e diferente em sua carreira, que até então esteve centrada na Europa. Apesar disso, o apelo do Flamengo, sua torcida apaixonada e o prestígio do futebol brasileiro podem ser atrativos importantes para João Félix. Além disso, o clube carioca tem estrutura e visibilidade que podem ampliar ainda mais a imagem do jogador no mercado global. Ainda existem muitas questões a serem resolvidas, principalmente no que diz respeito ao contrato, valores e detalhes logísticos. A imprensa europeia acompanha de perto o desenrolar desse possível negócio, enquanto os brasileiros aguardam ansiosamente por qualquer pista oficial que confirme o acerto. O Flamengo, por sua vez, mantém o silêncio estratégico, alimentando a expectativa sem confirmar ou negar, o que só aumenta o mistério e a especulação em torno da contratação. Se confirmado, João Félix chegaria para disputar a titularidade no ataque rubro-negro, que busca renovar seu elenco para voltar a brilhar nas competições internacionais. A presença do português no time poderia ser um divisor de águas, trazendo uma qualidade técnica e versatilidade que fariam a diferença dentro de campo. Por enquanto, resta ao torcedor do Flamengo e ao fã do futebol aguardar os próximos capítulos dessa possível transferência, que promete ser uma das mais bombásticas do futebol sul-americano nos últimos anos. Resta saber se o craque português vai mesmo vestir a camisa do Mengão e entrar para a história do clube carioca, como um dos maiores nomes internacionais a atuar no Brasil. Enquanto isso, o burburinho só cresce e mantém viva a chama da esperança entre os flamenguistas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!